Ricardo, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bem? Ótimo, e você? Tudo tranquilo. Tá tranquilo aí? Tá, Tá se tranquilo. cuidando? Desculpa o improviso, porque eu tô na praia, então eu tô Opa, improvisando tudo aqui. Mas a imagem está chegando bem aí, tá tudo ok, né? perfeitíssimo. Vamos dar só uns minutinhos que tá entrando bastante gente. Olha lá, Erso entrou agora. Hum. Então, a gente está esperando, porque agora que começou, o pessoal começou a entrar. Então, só vou dar uns 5 minutinhos, mas eu vou ficar aqui já com você. Não saia daí, porque senão... Auxílios. Está entrando bastante gente, então estou só esperando um pouquinho que estão entrando as pessoas. Você desligou o som desse? Andrade entrou. Oi, Andrade. Tudo bom, mestre? Pode? 1 minuto. Mandaram esperar mais 1 minuto. Tan, tan, tan. Está entrando um por um, então vai demorando um pouquinho só. E o Leonardo está aí? Ele está em São Paulo. O Elcio, professor lá, o diretor do Senai, que é o nosso professor de impressão, lá do Senai, Teobaldo Diniz, que estão fazendo um É, trabalho maravilhoso. o pessoal é muito Produzindo bom, né? embalagem é O muito. pessoal é fantástico, né? Não, Teobaldo Diniz é do meu coração. E eles Eles têm lá um estão começando. entusiasmo, né? Eles têm um Tem, entusiasmo de fazer as coisas, desenvolver, né? Inovar. exatamente. Eu achei fantástico eles imprimirem as embalagens, né, Hum. para a indústria. Eu achei uma iniciativa fantástica, né, de pôr a mão na massa e pegaram caixa daqui, material dali e foram fazendo. É, Sempre tem que dar um jeito, né, de fazer. é. Bora lá. Bom, vamos começar, Zé, porque está entrando Vamos. bastante gente, mas se a gente não começar, a gente não vai É, respeitar quem já entrou, né? é. Então, vamos lá. Hoje, o Instituto de Embalagens está começando um programa de lives, né? Um programa que a gente vai entrevistar os líderes do mercado para, inclusive, posicionar o mercado, posicionar os nossos seguidores, né, o público de embalagens, sobre o que está acontecendo e como a gente pode se preparar para isso que está acontecendo. Então, o nosso programa se chama Mercado em Pauta. O José Ricardo Roriz, para quem não sabe, é o presidente da Abiplast, Sindplast, vice-presidente da Fiesp e o patrono do Instituto. Então, ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, né, a falar assim, não, esse Instituto vai acontecer, e deu a benção, e a gente começou e está fazendo 15 anos, né, Ricardo? 15 anos. 15 anos. É, O nosso último livro, né, o José é, Ricardo que prefaciou, nós lançamos lá na Alemanha, fez um sucesso
tão grande que a ONU convidou a gente para fazer a cartilha em alemão, está pronta. Infelizmente, não lançamos dia 9 de maio, porque a Interpac foi postergada para fevereiro. Não tem problema, it's time. Ano que vem a gente está lá com a nossa cartilha em alemão, fazendo muito sucesso e contribuindo muito para a educação ambiental agora mundial, né? Bom, Zé Ricardo, vamos começar, né? Você representa, e há muito tempo representa, a indústria de plástico do Brasil. A indústria de plástico do Brasil, ela tem, lógico, uma parte na automobilística, uma parte na civil e médica e a de embalagens. Então, eu queria que você, quando a gente estivesse conversando, tentasse focar mais, né, no setor de plástico voltado para embalagens. Então, eu queria que você desse assim, um panorama do como o setor está enfrentando esse cenário de pandemia. Cada dia é um dia e está sendo complicado. E como que vocês pensam o pós-pandemia? Como que a gente vai fazer para retomar, Zé? Boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, Assunta, cumprimentar você e a toda a equipe por mais essa iniciativa. Eu acho que é mais um importante passo que o Instituto dá para bem informar sobre os assuntos de mercado. E para mim é um prazer muito grande estar aqui nesse primeiro dia, né, com vocês. Eu que acompanho praticamente tudo que vocês fazem com muita atenção. Então, fico muito honrado de ter recebido esse convite e estar participando aqui com vocês. Como você falou, só fazendo uma introdução rápida, né, o plástico tem uma correlação muito grande com o PIB. A correlação do plástico com o PIB é 97%, ou seja, quando você ouve falar, o PIB cresceu 1%, 2%, 2 meses antes o plástico cresceu 2%, porque a maioria dos segmentos, de uma forma ou de outra, utilizam plástico. Hoje nós vamos focar aqui mais na embalagem, né? Então nós vamos falar mais da parte dos plásticos voltadas à embalagem. Né? Onde você está tendo, né, um escoamento da produção é principalmente nos supermercados e nas farmácias. A maioria dos alimentos, dos produtos vendidos no supermercado, principalmente aqueles que estão sendo mais vendidos, que são alimentos para serem consumidos em casa, as pessoas estão de quarentena, e produtos de limpeza e produtos farmacêuticos também são embalados em plástico, né? Uma grande proporção deles são embalados em plástico. Então, as nossas fábricas, elas estão funcionando com todos os cuidados e protocolos para que a saúde dos empregados esteja em primeiro lugar, né? Mas as nossas fábricas estão funcionando. E tanto que você não teve falta de embalagem durante esse período. Num primeiro momento, você teve uma corrida aos supermercados, né? As pessoas querendo armazenar produtos, com medo que viessem a faltar, etc., né? E não faltou embalagem. Mesmo para o álcool gel, por exemplo, que é um produto embalado em plástico, né? Você faltou alguns elementos na fabricação do álcool gel. Mas em momento nenhum... Começo, né? Em momento nenhum você ouviu falar que faltou embalagens para álcool. Então, eu diria que para a área de saúde, que também você embala vários produtos aí para a área de saúde, né? Principalmente não só na parte de flexíveis, mas você tem muitos produtos que embalam produtos médicos, e essa parte do nosso setor, ela está trabalhando quase que a plena carga. Tá? E como é que a gente enxerga isso um pouco para frente, né? Primeira coisa é o seguinte: o Brasil já vinha, diferentemente de outros países em desenvolvimento e países desenvolvidos, o Brasil vinha de uma crise econômica de quase 6 anos. Né? Então, ficamos 6 anos em crise, né, com a recessão forte aí nos últimos 4 anos, com exceção do ano passado, que a gente teve um crescimento positivo, e pegamos logo em seguida a pandemia. Os países lá de fora, eles vinham num bom momento econômico e eles entraram, né, nessa crise de uma forma bem melhor do que nós brasileiros. Isso
nós entramos na crise com as empresas descapitalizadas, com todo esse período que nós passamos aí com a produção bem menor do que as empresas tinham capacidade de produzir, né? Mas nós estamos enfrentando isso aí da melhor maneira possível, utilizando todos os protocolos de saúde, e tanto que a gente faz um acompanhamento, são 12.500 empresas de plástico no Brasil, 380 mil empregados diretos, e o número de contaminados nas fábricas foi muito pequeno, e a maioria foram contaminados fora. Então, nós estamos fazendo esse acompanhamento para, em primeiro lugar, preservar a saúde dos nossos funcionários, né? E também não deixar faltar produtos para essa população que hoje, né, está em casa e recebendo produtos de supermercados e muitas vezes em delivery. E com relação a delivery, você tem os descartáveis, né? Os descartáveis foram muito combatidos, né? O pessoal, inclusive legislação proibindo, e hoje o mundo inteiro ele percebeu a importância dos descartáveis, né? Hoje os descartáveis na área de saúde, para a preservação de não só o pessoal que está trabalhando dentro dos hospitais, mas já que os restaurantes não estão funcionando, né, por exemplo, nas estradas, nas rodovias, etc., o pessoal está recebendo alimentação fora e através de utilização de produtos descartáveis. E também você está diminuindo o consumo de água, porque as pessoas, hoje, elas estão lavando a mão muito mais vezes, é natural que isso aconteça, né? A própria campanha educacional para que todo mundo lavasse a mão várias vezes no dia, quando você toca em algum objeto, quando você sai, etc. As roupas estão sendo lavadas com uma frequência maior, e se não fosse os descartáveis, né, você teria um consumo de água muito maior do que nós teríamos hoje, e provavelmente a gente ia ter um colapso no sistema de abastecimento de água. Então, a indústria de plástico está olhando esse momento, né, com dificuldade, como todos os outros setores, né, mas nós esperamos que, ao longo de 2020, a gente ainda vai ter mais uns 2 ou 3 meses assim, um pouco críticos, e logo depois nós já estaríamos preparados para a flexibilidade, flexibilizar a operação e tal, porque tem muito dos nossos produtos plásticos também que são vendidos no comércio, são vendidos no varejo, e hoje o comércio de rua, o comércio de shopping estão fechados, e dentro dessa flexibilização também nós temos todos os protocolos já preparados e já comunicados para que a gente possa operar com segurança e os nossos produtos também atinjam os mercados-alvo, né? Ricardo, você comentou que acredita, está esperando mais 2 meses ainda, com o comércio paralisado, ainda mais 2 meses? Você acredita? Não, eu tenho defendido, inclusive nos meus contatos com o governo federal, com o governo estadual. Então, nós temos posição em 23 estados do Brasil, né? A Biplast, através dos nossos sindicatos. O que nós estamos esperando e estamos defendendo junto ao governo é que, em alguns locais, onde você, dependendo da região, dependendo do estado, dependendo da população local, dependendo do número de pessoas que foram contaminadas na região, você começa a fazer uma abertura quase que de imediato, né? Alguns estados já estão abrindo de uma maneira mais rápida. E à medida que isso vai passando, né, você vai conhecendo também esse processo e você vai adequando esse plano de abertura para que não tenha falhas e que também você proteja a vida das pessoas. Mas eu acho que de cara nós já poderíamos estar abrindo aí, tem várias cidades do interior de São Paulo, por exemplo, que não tem nenhum caso de alguém que esteja contaminado, que essas cidades já poderiam ir abrindo, né? Uhum. Até porque a gente vai ter que conviver com o vírus, né? A gente não vai conseguir bani-lo totalmente, né? Como que, na sua opinião, vai ser o novo normal a partir de quando a gente voltar?
O novo normal, assim, eu acho que, primeiro, é uma coisa que nenhum de nós imaginava, nem nos filmes de ficção, que a gente iria passar por isso. Então, para nós, é uma coisa que veio de uma maneira que surpreendeu a todos. Nós estamos agindo muito em cima do improviso, porque você não tem nenhum histórico atrás que te permita fazer um planejamento baseado em dados do passado. Então, muito do que está sendo feito é em cima de improviso, né? E as pessoas, né, elas vão voltar diferentes, as empresas vão voltar diferentes, né? Essa convivência familiar e convivência aí na quarentena, né? Alguns estão convivendo em família, outros estão sozinhos, né? Muito da comunicação está sendo feita de maneira digital, né, virtual. Muito das compras estão sendo feitas pelo e-commerce. Então, assim, as pessoas que não sabiam, por exemplo, comprar produtos no e-commerce, hoje ela foi forçada a fazer e aprender, porque senão não teria produtos em casa com segurança. Tá? Então, a forma de você produzir dentro das nossas fábricas, a forma de você trabalhar, né? Hoje o home office ele vai ser uma coisa que antigamente, principalmente as empresas médias e grandes, né? Ela olhava o home office assim com uma certa dificuldade de aceitar esse novo procedimento para trabalhar. Então, o home office eu acho que vai ser bastante difundido, né? A forma como você vai comercializar os seus produtos também, sem dúvida nenhuma, né? E também o comportamento das pessoas, né? Você atingiu muito a área de eventos, a área de entretenimento, a área de viagens, né? E durante algum tempo essas pessoas vão voltar com certo receio, com medo de aglomeração. Então, nós vamos ter, e você é um especialista nisso, o seu pessoal é um especialista nisso, vocês vão ter que estudar essas novas maneiras, vão ter que informar para todos nós, né, como é que vai ser esse novo mundo e quais as exigências, né, como é que vão ser as mudanças no comportamento do consumidor e o que a gente vai ter que fazer para atender essas mudanças que virão aí com esse novo normal que você me perguntou. Nós estamos estudando um pouco, né, acompanhando os nossos colegas da Alemanha, o pessoal da Austrália, da África do Sul e dos Estados Unidos, que são os outros institutos que a gente tem mais contato, e, inclusive, pensando e conversando e observando as mudanças que devem acontecer nas embalagens, né? Qual tem sido as observações que os consumidores têm feito, porque a gente está comprando diferente, a gente está tendo que fazer um processo de asepsia, a gente passou a conviver com o lixo, né? Muita gente achava que o lixo desaparecia, né? Que era um passe de mágica. Eles entenderam que depois que usa, precisa levar no lixo, precisa ter lá uma cesta reciclável ou não reciclável, que não existe jogar fora, né? Então, a gente, por exemplo, aqui no Instituto, está sendo demandado demais. Já realizamos 2 cursos online para as empresas, que normalmente nós teríamos ido às empresas. Graças a Deus deu tudo certo. Já o mês que vem a gente vai abrir um curso totalmente online, porque a gente entendeu que não vai ter outra forma, nós vamos ter que nos adaptar. Tem uma pessoa que perguntou, né, na minha e na sua opinião, como serão as feiras de negócios, né? Eu tenho recebido muito contato lá do pessoal de Hong Kong, que a gente tinha até uma missão para Hong Kong esse ano, e uma outra nos Estados Unidos, né? Que eles vão fazer promoção de negócios virtualmente, no marketplace, não sei como será isso, né? Eu acho que roda semana que vem um piloto, não sei como vai ser. Agora, Zé Ricardo, como você tem visto a condução pelos líderes, né, pelos empresários da indústria de plástico,
como eles estão lidando com a situação e como eles estão conduzindo, né, os negócios. Ó, com muita preocupação, Assunta. Na realidade, é uma pergunta que eu ouço todo dia de vários empresários do setor, quando é que nós vamos abrir esse mercado? Porque se não abrir rapidamente, eu não sei se eu vou aguentar 1 ou 2 meses. Tá? Então, é uma preocupação muito grande, porque nós temos um problema que muito do que foi anunciado pelo governo não está chegando na ponta, não está chegando nas empresas. Então, por exemplo, o crédito. Você tem as pequenas empresas que faturam até 10 milhões por ano, você teve 40 bilhões que foi anunciado para o governo para que esses recursos chegassem à empresa. Dos 40 bilhões anunciados, só chegou 1,6 bilhão. Tá? Então, as empresas precisam de dinheiro, capital de giro, para pagar os salários, para pagar os impostos, para pagar a energia. Um outro problema, por exemplo, é a energia. Você tem um valor contratado, que é uma espécie de take or pay, que você tem que pagar por aquele valor que é o mínimo que você consome. Hoje, tem muitas empresas que estão consumindo muito abaixo do mínimo e tem que pagar a energia contratada. Tá? Você tem um problema também, que é o seguinte, mesmo aquelas empresas que estão indo muito bem, que estão trabalhando a plena carga, os funcionários estão indo trabalhar de carro, né, com a preocupação de pegar um transporte público. Então, assim, o custo de se produzir, ele está muito mais caro, né? Você encarece toda a produção. Pouco se tem falado, né, mas o dólar, que estava numa faixa de 4,20, ele chegou perto de 6. Né? Você tem várias matérias-primas que são precificadas em dólar. E num período como esse, de demanda baixa, né, você tem uma demanda que diminuiu, mas o preço de matérias-primas, principalmente no nosso setor, né, que são poucas empresas, né, um mercado onde as empresas têm uma força muito grande de mercado, e os preços são dolarizados. Isso é um dificultador a mais, porque empresa com custo maior, seu custo fixo, né, como eu falei, e o custo variável, que são matérias-primas e energia mais caro, então isso também ele consome o capital de giro das empresas, que poderia estar sendo direcionado para pagar salários e para pagar impostos. Então é uma situação muito difícil, uma situação super preocupante. Você tem também uma questão de comunicação, né, dos governos. Né? Você tem o governo federal fala uma coisa, o governo estadual fala outro, às vezes o municipal fala outro. E num momento como esse é um momento de convergência, esse é um momento de união, é um momento em que todos deveriam estar sentados na mesma mesa para buscar as melhores soluções, para buscar os melhores caminhos. E com isso, né, a partir do momento que essa convergência acontecer, se você tem uma boa comunicação, porque com a boa comunicação a população não fica insegura, né? A população sabe que o que está sendo feito é o melhor caminho, né? Porque hoje, mesmo que você tiver uma flexibilização para voltar a trabalhar, você tem muitas pessoas e muitas famílias que elas vão ficar muito preocupadas de aquele membro da família ir para o trabalho com saúde e voltar contaminado pelo vírus. Então, assim, não é só abrir por abrir, essa comunicação tem que ser muito bem feita. As pessoas têm que ter segurança, né, de que aquele caminho adotado é o melhor para aquele momento. E isso, infelizmente, não está acontecendo no Brasil. Então, às vezes a gente vê alguns concorrentes nossos, como Coreia, como Alemanha, a própria China, já num processo de abertura bastante adiantado, e são países que concorrem com a gente. Eles concorrem para os produtos que nós exportamos e também são países que vendem produtos no Brasil. Então, as empresas brasileiras passaram por um período de 6 anos de crise, que enfrentaram essa pandemia. E existe essa insegurança nos rumos que são adotados aí pelos governos, né? Isso é muito ruim. Então, nós empresários estamos preocupados e estamos atuando, né, para buscar essa convergência. Né? Isso que você está promovendo hoje é muito da gente discutir, da gente buscar os melhores caminhos, da gente levar informação, da gente ouvir opiniões,
né, de qual caminho deve ser tomado, para que a gente tenha segurança de que nós estamos no caminho certo. Porque uma coisa é o seguinte, que essa crise vai passar. Isso todos nós temos certeza. Tá? Mas depois vem uma outra crise, que é um problema antigo do Brasil, que é uma crise de médio prazo. O Brasil tem um problema muito sério de concentração de renda. Você tem uma grande parcela da população que vive na faixa de pobreza. Essa concentração de renda no Brasil é uma coisa que precisa de ser atacada. E o que vai acontecer depois da crise é que essa situação de concentração de renda ela vai até piorar. Então, você não pode ter um país onde você tem a maior parcela da população, né, em condição de pobreza. Então, é uma tarefa muito grande que nós vamos ter, porque as pessoas, né, além de terem o seu direito, né, de serem cidadãos, eles também têm o direito de consumo. E o consumo é que faz a indústria produzir, que faz o comércio vender, e com isso vem o investimento, e o investimento é que cria emprego. E o emprego é que aumenta a renda. Então, temos que balancear muito bem o atendimento às pessoas, para que elas tenham assim, que preserve o máximo a saúde delas, mas também que a renda das pessoas, né, você não piore a situação que o país já vinha há muito tempo e nós precisamos caminhar para diminuir essa desigualdade. José Ricardo, e assim, lógico, a gente está sentindo na pele todos os problemas e todo esse desencontro de informação. Mas você enxergou ou enxerga a indústria de plástico, está enxergando alguma oportunidade? A oportunidade, assim, oportunidade tem várias, né? Então, quem observar primeiro essas mudanças que vão acontecer no hábito de consumo. Nós, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui agora, nós praticamente, eu nunca trabalhei tanto como nesse período de quarentena. Eu faço... Tem muita reunião, né? Discutindo com o pessoal da economia, discutindo com o pessoal do governo, discutindo dentro da cadeia do plástico, né, com todas as nossas diversos segmentos que nós temos e tal. E isso que nós estamos fazendo aqui, para nós, é uma novidade. Então, nós temos que perceber como é que virão essas mudanças de hábito, né? E nós temos que chegar primeiro. Eu tenho uma pena muito grande, sabe, assunto nesse período das startups, né? Imagina os jovens que vinham com seus projetos em andamento, etc. Né? Imagina você passar 3, 4, 5 meses com hiato aí naquele projeto. Então, são empreendedores que no futuro seriam os grandes empresários do país. E eles sofreram um baque enorme. Então, hoje, você tem aqueles empregados de empresas grandes, dessas empresas que você sabe que elas vão ter vida longa, independentemente do tempo que vai passar essa pandemia, esses empregados estão tranquilos na empresa. Mas você tem muitos empregados também que estão vendo, né, de empresas médias e pequenas, principalmente, que estão vendo que máquinas estão paradas, que não estão vendendo, que a empresa está com dificuldade financeira, que ela não tem dinheiro para assumir seus compromissos de impostos e salários, etc. Esses estão muito preocupados, né? Então, assim, isso vai mudar muito, né? Foi até uma pergunta que você me fez anteriormente, vai mudar muito a vida das pessoas. Quais são as oportunidades? As oportunidades é que, por exemplo, tinha muita gente que não vendia nada online, né? E hoje ela aprendeu os caminhos de se vender online, tá? E é coisa que nós tivemos que em pouquíssimo tempo, né, adequar a nossa maneira de trabalhar para atender as necessidades aí desse momento. Tá. José Ricardo, de certa forma, né, uma das oportunidades que eu vi é que o plástico, de maneira geral, a embalagem plástica, ela foi valorizada ou revalorizada. Eu acho que, assim, na realidade, eu sei que todos nós que, de uma certa forma, trabalhamos com plástico, né, é um produto que deve ser muito valorizado, né? Você vê, como eu falei, imagina a área de saúde hoje,
Eu vou até sair um pouquinho de embalagem, mas entrar na área de saúde. Eu até faço uma brincadeira, o seguinte, a pessoa, quando nasce, o primeiro contato é com a luva do médico, né, feita de latex, o médico está com a roupa feita de polipropileno, e põe numa banheirinha que ele toma banho, aí tem a mamadeira, assim, ele tem um contato com o plástico logo que nasce. Os brinquedinhos, né, da primeira idade são de plástico, tá? Depois ele passa a adolescência, ele começa a contestar o plástico e tal, por uma série de razões. Depois, né, com o tempo, ele vai ficando mais velho e tal, e precisa de um stent, precisa de um catéter, precisa de uma bolsa de sangue, alguma coisa, começa a ter contato. Então, o plástico, quer queira, quer não, ele está na vida das pessoas, mas ele não era dado ao plástico o valor que ele realmente tem. E muito por um questionamento que é legítimo, né? Porque é um descarte incorreto de um plástico que poderia ser reciclado, e tudo isso que a gente tem discutido com a economia circular. E essa discussão foi muito boa para nós. Eu acho que nós, da indústria, temos que ser pressionados, nós temos que dar resposta para a sociedade, para a reciclagem, nós temos que mostrar os caminhos da economia circular. E agora, por exemplo, com os descartáveis, que eram mais atacados, né, é um dos principais produtos hoje que mais exigidos. Hoje, as empresas que fazem os copinhos plásticos, os pratos, os garfinhos, talheres, etc., estão a plena carga, justamente no mundo inteiro, né? Justamente para atender, né, as necessidades da pandemia. Então, eu acho que é um bom momento para reconhecer a importância do plástico, mas também nós, da indústria de plástico, não podemos nos acomodar. Nós temos que dar uma solução para a economia circular. Nós temos que fazer a sociedade entender de que esse produto tem uma riqueza enorme, que ele pode voltar para o processo produtivo, e mais do que isso, ele pode criar emprego para milhões de pessoas, né, se a gente tiver um reaproveitamento do plástico dentro dos nossos processos produtivos. Então, assim, é bom a gente saber que o plástico está sendo reconhecido, mas não é por causa disso que nós não vamos tirar o pé do acelerador nos nossos programas de aumentar cada vez mais a reciclagem do plástico. Tem uma pergunta aqui que foi feita, né? Em relação à queda enorme que teve do preço do petróleo, da nafta, se isso deve impactar a produção nacional a ponto de ser mais competitiva. Eu acho que impacta pelo seguinte, o preço do petróleo, ele já teve a 120, baixou para 80, ficou um tempo 60, baixou a 30, e agora ele pode até se estabilizar na faixa de 25 e 30. Ou seja, é um preço bem mais baixo, a nossa matéria-prima ela vai ficar mais competitiva, né? E isso vai fazer com que pessoas tenham acesso, porque boa parte da nossa produção plástica de embalagem, nós somos um veículo para uma pessoa ter acesso a um arroz, a um feijão, a um óleo de cozinha, a uma manteiga, etc, etc. Se a embalagem ficar mais barata, né, você vai ter mais gente, mais pessoas que vão ter oportunidade e condições de renda para pagar por um preço mais barato pelo produto que nós embalamos e sobrar um pouco mais de dinheiro para outras coisas, como entretenimento, lazer, etc. Então, quanto mais a gente conseguir vender e produzir e vender o produto barato, mais pessoas vão ter acesso, né, ao que nós produzimos. E nós vamos tornar mais competitivos os produtos que nós embalamos. Então, eu vejo esse novo ciclo da indústria de petróleo, onde os preços vão estar bem mais baixos, como uma grande oportunidade para que a gente possa continuar nos nossos mercados atuais, tá? E que os nossos produtos fiquem mais baratos para o consumidor final. Tá. Você tem observado práticas inovadoras acontecendo em função da pandemia na indústria do plástico? Sim. De um lado, eu vou citar novamente o problema que está acontecendo com as startups, né? Isso é ruim, o empreendedor, etc. Mas, ao mesmo tempo,
por exemplo, na área de saúde, quase 90% dos produtos vinham da China ou vinha de outros países. E nós percebemos que podemos produzir eles aqui e as empresas saíram correndo para produzir. Tá? Estão conseguindo, né? Estão conseguindo. Você vê que estão conseguindo. Nós mesmos da Biplast, além de muitas doações de produtos, né, para que a gente possa, dentro desse atendimento, né, das pessoas contaminadas nos hospitais, nós doamos milhares de produtos, mas, ao mesmo tempo, nós participamos decisivamente do desenvolvimento de vários deles. Né? Então, tá existindo muito processo inovador que, geralmente, quando você inova, é porque você tem uma dificuldade. Né? Então, a criatividade ela vem porque tem uma coisa que você não consegue atender, não tem uma solução, e ela parte para isso. Então, a pandemia ela mostrou várias coisas que nós não tínhamos solução, e nós tivemos que buscar. E aí a vantagem do nosso setor, é um setor que eu acho que você conhece bem, é um setor muito unido, são empresários voltados assim para a inovação, etc. E as empresas, né, elas trocaram muitas informações no sentido de, por exemplo, tem vários equipamentos que usam o plástico e nós tivemos que desenvolver moldes, tivemos que desenvolver processos produtivos, etc., em prazos que nós nunca imaginaríamos antes da questão da pandemia. Né? Você acha que seria necessário a indústria de embalagens aproveitar esse momento e estabelecer algum tipo de autorregulamentação? Eu acho que é o seguinte, essa autorregulamentação, assim, em cima de uma crise dessa, é muita coisa para a gente fazer ao mesmo tempo, sabe, assunto? Eu acho assim, se você me perguntar, é um momento extremamente difícil para você incorporar muitas coisas em cima de uma empresa que está com problema financeiro, está com dificuldade, não tem previsibilidade, etc. Mas, na saída dessa crise, tá, eu acho que nós vamos sair muito melhores. Eu acho que nós vamos sair... tem várias coisas que nós não fazíamos porque nós achávamos que estava muito longe ou era difíceis, e com todos esses problemas que nós estamos passando, nós estamos vendo que são fáceis. Dá para a gente fazer muita coisa. E a autorregulamentação é uma das questões aí em que a gente pode avançar bastante logo depois dessa crise que estamos passando. Né? Hoje, o momento maior, né, a maior dificuldade é atender o mercado para que não falte, para que tenha um produto, para que a população não tenha a impressão de que vai faltar aquele produto por uma questão de que não tem embalagem, etc. E tal. Hoje, a maior dificuldade nossa é essa. Né? E atender os protocolos para que as fábricas que estão trabalhando, né, os funcionários voltem para casa com saúde. Você acha que agora a gente vai começar a ter a realidade da indústria 4.0 sendo incentivada, começando na indústria do plástico? Isso é uma questão fundamental. Essa questão competitiva, quem não embarcar nessas novas tecnologias, né, você tem toda uma gama, um conjunto de tecnologias que a maioria das empresas estão adotando. Só para te dar um exemplo, né, com poucas tecnologias dessas que são incorporadas no processo produtivo, você consegue, muitas vezes, ter ganho de produtividade de 20%. Antigamente, antes da 4.0, você tinha ganhos de 2%, 3%, 4% de produtividade e aquilo era um grande avanço. Hoje, se você incorporar inteligência artificial, manufatura aditiva, toda essa automação que você tem disponível dentro de equipamentos de última geração, aí você tem uma capacidade e uma oportunidade fantástica de diminuir custo de produção
e que seu produto fique mais competitivo. Então, essa questão de 4.0 não é uma questão de escolha. Você não vai poder escolher, eu não vou entrar na 4.0, porque quem não fizer isso não, não vai conseguir permanecer no mercado. Uhum. Outra coisa que eu não sei se vai acontecer, mas seria ótimo, eu não sei como você está vendo, você acha que agora a gente vai impulsionar também a indústria que usa produtos reciclados, ou seja, indústrias que estão recebendo o plástico e estão conseguindo reciclar? Eu acho que sim. Eu acho que vem dentro daquelas mudanças que você já me perguntou, que vem de novos hábitos, etc., né? Eu acho que as pessoas estavam muito apáticas com tudo. Eu acho que Comodismo, essa né? volta para a realidade, né, porque a maioria das pessoas estão passando, elas estão dando muito mais valor em determinadas coisas que em outras. E as pessoas estão percebendo na vida o que é mais importante, até porque nós perdemos algumas, principalmente a possibilidade de ir e vir, a possibilidade de encontrar, a possibilidade de dar um abraço a um amigo, né? Então, essas mudanças, elas vão vir também mais fortes com esse pensamento, né, de preservação de meio ambiente, de você ter mais cuidado, né, com aquilo que você está consumindo, né, e depois de consumido, né, o direcionamento daquilo que não foi aproveitado. Então, eu acho que essa concepção de economia circular e de você usar produtos reciclados, você reaproveitar, é uma coisa que vem no bojo de todas essas reflexões que nós estamos fazendo nesse tempo aí de quarentena. Uhum. Você acredita que a indústria usuária de embalagens, né, ela passou a valorizar muito mais ou nem tanto assim, talvez? Porque os O, donos de marca talvez não dessem o valor que passaram a dar, eu acredito. eu acho que foi uma pergunta que você me fez, a importância, você dá a importância para a embalagem, né? Você vê hoje o que é você ter um bom fornecedor de embalagem, aquele cara que está sempre te levando inovações, aquele cara que está sempre buscando soluções para os seus produtos, aquele que ajuda você a escoar a sua produção, né? Ele tem que ter mais valorizado na cadeia produtiva, né? Muitas vezes uma empresa descartava um fornecedor e tal por questões assim não relevantes, né? E hoje as empresas que estão, por exemplo, você tinha muito compra em restaurantes que são grandes embalagens, né? Então você pega a embalagem Muito direcionada tempo. e da hora para outra pararam de comprar e nós tivemos que reverter a produção para quem consome em casa em menores volumes. E essa capacidade e essa flexibilidade, você tem que ter uma indústria que seja forte, que seja competitiva, que tenha capacidade de investimento e capacidade de apresentar soluções para essas mudanças que o mundo real nos apresenta a cada momento. E com isso, você tem que valorizar e você tem que também dar suporte para que o seu fornecedor de embalagem possa ter capacidade de inovar, de investir, de buscar soluções, de buscar alternativas, né? Ou seja, tratar como um grande parceiro, né? E não simplesmente como aquele que é descartável, que a qualquer momento você troca por uma razão muito simples. Bom, só para te dar uma posição, as pessoas que estão acompanhando estão dando os parabéns, tá? Para você hoje. Outra coisa, Zé Ricardo, qual a mensagem que você deixaria, né, tanto para os usuários de embalagem, quanto para os transformadores? A primeira coisa é o seguinte: na volta da produção, Uhum, tá? Vamos resgatar aqueles que estão tendo mais dificuldades nesse período aí de pandemia. Como eu falei,
aqueles jovens que estão nas startups, que estão desenvolvendo produto, que estão buscando soluções, esse pessoal estão com extrema dificuldade aí de voltar ao mercado de trabalho. A outra coisa é o seguinte, rapidamente, né, nós vamos ter que adaptar essas novas mudanças. Né? Como eu falei, você vai produzir de maneira diferente, a logística vai ser diferente, a compra vai ser diferente, a maneira de trabalhar e se comunicar, como a gente está fazendo hoje, né, vai ser totalmente diferente. Então, é o seguinte, eu acho que a primeira impressão de todos quando sair para o trabalho, tem uma grande cadeia de lojas que voltou a trabalhar no Rio Grande do Sul, que ela imaginava que você tinha uma demanda reprimida e assim que ela abriu, ela achava que a loja ia encher de gente comprando. Só que passou o tempo, ela está com 70% das pessoas que frequentavam normalmente aquela grande loja. Eu acho que vocês conhecem esse case. Então, assim, por quê? Será que elas estão comprando pela internet? Será que as pessoas perceberam que ela tem assim, o vestuário que ela tem em casa é suficiente, que ela não tem que sair na rua comprando, que ela não dá tanto valor para isso? Né? Será que essas mudanças todas, né, as empresas vão conseguir incorporar rapidamente? Então, o que nós temos que fazer nessa saída é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Vamos buscar alianças, vamos buscar informações, vamos atrás de especialistas e vamos ter uma grande discussão para que a gente volte a cadeia funcionar novamente, né, a cadeia de produção, e as pessoas se comunicarem, se conversarem mais, ter uma boa comunicação com o mercado para que a vida possa voltar ao normal novamente. Mas esse normal, como nós já falamos, vai ser um normal diferente. O que era normal no passado não vai ser o normal no futuro. Inclusive, o que foi observado nos países que já abriram, as pessoas estão até com medo de se encontrarem, assim, as pessoas estão saindo e com a dificuldade, né, de se adaptarem a uma situação onde existe ainda o medo da pandemia e essas pessoas estão saindo de uma maneira totalmente diferente na rua. Como é que nós vamos poder incorporar isso dentro das empresas? E com isso, nós vamos ter que nós vamos ter que comunicar mais, nós vamos ter que fazer cada vez mais encontros como esse para que em conjunto a gente busque soluções. Né? Eu acho que em embalagem, né, especificamente, as pessoas estão procurando muito aspecto de segurança, né? As pessoas querem que aquela embalagem seja segura, que não tenha risco de contaminação, de violação. Estão procurando também embalagens que durem mais, né? Eu acho que todo mundo passou a dar mais valor, a observar melhor isso, né? Até porque se comprar muito, vai levar para casa, vai perder, né? Então, eu acho que as pessoas estão tendo um consumo mais consciente de roupa, de itens como roupa, sapato, como dos produtos mesmo, né? Que ela está comprando. Você lembra, Assunta, quando teve 11 de setembro, né? E que logo depois de 11 de setembro você tinha produtos venenosos que foram entregues em residências, dentro de envelopes, etc. E aquilo teve uma mudança dramática nas embalagens, né? Naquela época. Né? E por quê? Porque as pessoas estavam buscando exatamente o que você falou, segurança. As pessoas queriam até ver o que tem dentro do produto e tal. E depois elas vão se adaptando, né? À medida que as pessoas vão perdendo o medo, as embalagens voltam ao caminho normal que elas tinham. Mas uma coisa eu acho que é irreversível, né? Que é esse consumo responsável. Isso é irreversível. As embalagens vão mudar, as embalagens vão se adaptar a essa nova situação de mercado, mas o que não vai ter um pé no freio de maneira nenhuma é esse consumo responsável aí
de embalagem. Eu acho que isso já está incorporado aí na cabeça das pessoas. Né? Bom, José Ricardo, eu queria te agradecer demais, tá? Pelo seu tempo, eu sei que foi uma luta, eu consegui essa brechinha, muito obrigada, é uma honra enorme ter você com a gente para ensinar, sempre muito ponderado, muito equilibrado, né? Realmente ajuda bastante a gente. Eu queria dizer também para quem está acompanhando que esse nosso bate-papo pelo Instagram foi gravado e a partir de amanhã já vai estar disponibilizado no YouTube, tá? E a semana que vem, vai ser todas as quintas-feiras, na próxima quinta-feira, nós vamos ter o Amando Varela, que é da cadeia de papel cartão, e vai dizer como que também está sendo impactado não só a indústria de papel cartão, como a a questão da economia circular, né? Que também é algo difícil, né? E que a gente está vendo que precisa esclarecer, precisa pedir ajuda, né? E fazer um alerta para as pessoas, né? Que muita gente não via, não percebia antes, tá? Bom, eu queria saber se você tem ainda mais alguma consideração final. Não, a consideração final é agradecer o convite, como eu volto a dizer que eu fiquei muito honrado, agradecer aí a paciência das pessoas que escutaram até agora o nosso bate-papo, né? Espero que tenha sido útil para todos. Fico muito feliz que vai ter gente falando, né? E gente extremamente especializada, como você apresentou, em papel cartão na próxima, que é um segmento também muito importante da economia, né? Então, eles estão passando por desafios também, como nós, e é bom, né? A realidade, o que nós queremos é atender da melhor maneira possível as demandas da sociedade. E essas demandas, né, principalmente, né, como eu falei, com um consumo responsável, com a economia circular. Então, na próxima, o assunto economia circular vai entrar de uma maneira muito forte e é muito bom que a gente escute, ouça e, se eu tiver oportunidade, eu vou estar assistindo também com o maior prazer. Muito obrigado aí para você. Muito obrigada a vocês, muito obrigada ao povo, aos nossos seguidores de estar acompanhando, de ter enviado perguntas, de ter manifestado satisfação com a nossa iniciativa. A gente continua, quinta-feira que vem, vai ficar no YouTube e a gente vai seguir com muita força, porque embalagem melhor promove um mundo melhor. É isso aí. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.